Bom, bom dia para todo mundo. Bom retorno aí para vocês, né? A gente retornou semana passada. Bom, agora falta pouco aí para vocês terminarem o terceiro ano, né? A gente está quase. Bom, eu vou dar continuidade na matéria, tá, gente? Já vou. Tem que dar matéria hoje porque o nosso tempo vai ser muito curto, então não dá para ficar só fazendo uma revisão hoje, como seria o ideal, mas a gente tem que andar um pouquinho. Bom, o que que a gente viu, né, nessa matéria aqui de laboratório de projetos elétricos ao longo do nosso primeiro semestre? A gente viu as várias etapas aí de um projeto de instalação elétrica, tá? Não vimos todas, a gente ainda falta algumas. É, Começamos lá com previsão de cargas, depois projeto de condutores, eletrodutos e dimensionamento da proteção foi o último que a gente viu, tá? A gente viu mais coisa também, mas a gente terminou vendo como é que a gente projeta os disjuntores, tá? Os disjuntores termomagnéticos. E hoje eu vou falar de uma outra parte do projeto que é uma parte simples, que é o aterramento, mas é muito importante a gente saber sobre essa parte do projeto aí, né? Principalmente o que que diz a norma da Energisa, que a gente tem que seguir. A da CEMIG é muito parecida, mas a gente vai ver um pouquinho sobre o aterramento elétrico hoje. Qualquer dúvida aí é só perguntar, gente. Só abrir o microfone, manda no chat, fica à vontade. Bom, o que que é, né, o sistema de aterramento em uma instalação elétrica? Seja uma instalação residencial, seja qualquer tipo de instalação elétrica, a gente tem que ter um sistema de aterramento. Algumas residências até aproveitam o aterramento da rede elétrica, né, da rede de distribuição, porém, é, hoje em dia não é comum, comum é cada instalação ter o seu próprio aterramento. Bom, o aterramento nada mais é do que a conexão de uma parte do nosso sistema elétrico, nossa instalação, diretamente com a terra. E a gente faz normalmente essa conexão através de uma haste metálica, tá? Essa haste aqui, que a gente chama de eletrodo de aterramento, que está aqui fincada no chão nessa foto, tá? Essa instalação está feita de uma maneira bem errada, tá? A haste não pode ficar aparecendo aqui. é, Na verdade, tem que ficar dentro de uma caixinha fechada. Não pode ficar à mostra aí para evitar contato com pessoas, né, e animais também que possam vir a mexer nisso aí. Bom, é, e são três partes basicamente que a gente tem do nosso sistema de aterramento. É o eletrodo, tá? A haste que a gente finca no chão, que é quem vai fazer o contato direto com o solo, né? Quem vai aterrar de fato o nosso sistema. A gente tem um conector para conectar a haste com o condutor de proteção e o próprio condutor de proteção, que é quem vai ligar essa haste que está conectada à terra até o nosso sistema, lá no quadro de medição e no quadro de distribuição também. Esse cabo aqui acaba, né, em cima, mas ele está indo para o quadro de medição, provavelmente. Vai passar pelo quadro de medição e ir para o de distribuição. Então, basicamente, são essas partes. Só que essa aqui não é a única maneira da gente fazer um sistema de aterramento. Tem sistemas diferentes, tá? Isso aqui é comum numa residência, mas quanto maior a potência instalada, mais complexo vai ser esse sistema de aterramento. Bom, e aqui eu peguei só alguns exemplos aqui diferentes, tá? O primeiro é o próprio exemplo que eu mostrei anteriormente, tá? Quando a gente tem uma haste no solo, tem um condutor de proteção que conecta ela no nosso sistema, mas a gente pode ter mais de uma haste, tá? A gente pode ter duas, três ou quantas hastes forem para fazer o aterramento de uma maneira correta. Quanto maior a instalação, eu posso precisar de mais hastes para fazer o aterramento da maneira correta. E além de eu utilizar mais de uma haste, né, eu tenho outras duas opções também, que é a rede em malha, que parece uma grade aqui, tá? E a placa também. Pode se utilizar uma placa aí para fazer o aterramento, mas isso aqui seriam instalações com uma potência muito alta, tá? Normalmente se faz aqui com uma haste quando é pequena ou com várias hastes aqui na figura B, quando vai aumentando um pouquinho aí a potência instalada, né? Tamanho da nossa instalação. Bom, e né, falar um pouquinho por que a gente
tem que projetar o aterramento? Por que que a gente tem que ter aterramento nas nossas instalações elétricas? Qual que é a importância dele? Bom, a maior importância do aterramento está ligada à segurança das instalações, segurança das pessoas que utilizam a instalação elétrica e dos equipamentos também que estão conectados, né, na nossa instalação. Bom, primeira, é, primeiro aplicação, né, primeira razão de se fazer o aterramento da nossa instalação é evitar a energização de partes metálicas de alguns equipamentos. Se eu tiver um motor com uma carcaça metálica, ou até mesmo um eletrodoméstico, uma geladeira, uma máquina de lavar, ou qualquer equipamento que tenha uma carcaça metálica, tá? Que não deveria estar energizada, e se a gente encostar, a gente toma choque, é porque o aterramento está sendo feito de uma maneira, foi feito de uma maneira errada, tá? Ou nem existe aterramento em alguns casos. Então, a energização dessas partes metálicas, ela acontece por quê? Pode acontecer por quê? Pode acontecer por causa de um fio desencapado no sistema elétrico que está encostando nessa parte metálica e ela vai acabar é, ficando com uma tensão, né? Se a gente encostar, vai fluir uma corrente para a Terra através do nosso corpo, que é nada mais, nada menos que tomar um choque, tá? Ou então pode ser induzida é, tensões sem encostar de fato um condutor nessa parte metálica, mas induzindo através de campo elétrico, campo magnético, e até mesmo aqui nesse segundo tópico, ficar com uma carga estática, tá, na carcaça desse equipamento, e ela ficar num potencial diferente da Terra. Se a gente encostar, a gente vai acabar tomando um choque. Se o aterramento for feito da maneira correta e a gente aterrar as partes metálicas dos equipamentos, ou seja, pegar lá o nosso cabo de proteção que está conectado à terra e encostar ele na carcaça, né? Encostar ele na parte metálica que não deve estar energizada do nosso equipamento, o que que vai acontecer? Essa carcaça vai ficar conectada à terra. A terra tem um potencial zero, né? 0 volts. Então, a carcaça vai ficar no mesmo potencial da Terra, vai ficar em 0 volts. Então, eu posso encostar na carcaça, que vai ser como se eu estivesse encostando no chão, não vai fluir corrente por mim, não vou tomar choque. Então, primeira função aí de segurança, né, do sistema de aterramento é evitar que as pessoas tomem choque. Outra função também ligada à segurança é que o aterramento é uma parte do sistema de proteção contra a descarga atmosférica, que a gente chama de SPDA, tá? Eu vou falar sobre SPDA em algumas aulas mais para frente, especificamente, tá? Mas o SPDA ele é composto pelo quê? Os para-raios, tá? Os condutores que vão ligar os para-raios no sistema de aterramento e o próprio sistema de aterramento, que vai servir para quê? Para eu descarregar, né, um relâmpago, né, que eventualmente cair no para-raio, descarregar ele para a terra e não atingir a minha instalação. Então, quando eu tenho um sistema de proteção contra descarga atmosférica, eu tenho que projetar o sistema de aterramento junto com ele, né? O projeto não pode ser separado, porque o aterramento tem que suportar, né, essas descargas atmosféricas, mandá-las para a terra sem mantendo a segurança da nossa instalação também. Bom, eu posso aterrar também algumas partes metálicas, não partes, né? Alguns elementos metálicos aí que não estão ligados diretamente ao sistema elétrico, tá? Se eu tiver, falei do exemplo aqui, ó, cercas próximas à linha de transmissão. Bom, a cerca de arame, ela não é um equipamento elétrico, né? Mas se eu tiver com uma cerca perto de uma linha de transmissão, pode ser que induza tensões e correntes nessa cerca por causa do campo magnético da linha de transmissão que é muito forte, tá? E a cerca, apesar de não estar ligado em parte elétrica nenhuma, se eu encostar na cerca eu posso tomar um choque. E se estiver perto de uma linha de transmissão, o choque pode ser fatal, tá? Não só para pessoas, mas como animais também que circulam nessas regiões. E o que que é feito para evitar esse tipo de coisa? As cercas de arame que tem linha de transmissão próxima, elas têm que ser aterradas, tá? Eu tenho que pegar vários pontos da cerca e conectar elas na terra, colocar um eletrodo de aterramento lá, aí fazer esse aterramento. Para quê? Para ela ficar sempre no potencial do solo e se alguém encostar lá na cerca, não tomar um choque, tá? A cerca ficar no mesmo potencial do solo, se eu encostar nela, é como se eu estivesse encostando no chão.
tá? E se não tiver aterrada a cerca, tá? No passado já aconteceu muito aí de fazendeiro perder muito gado por causa disso aí, tá? Mas é um problema aí que dá para ser evitado facilmente só aterrando a cerca. Bom, e qualquer elemento metálico, né, que eu tiver próximo de linha de transmissão ou estiver perto de uma subestação, qualquer coisa metálica pode estar sujeita, né, à indução de tensão e a gente evita isso aí fazendo aterramento. Bom, e por último aqui, a equalização do potencial do solo, tá? Isso aqui ocorre muito em subestação. Por quê? Se eu não tiver um aterramento que faz equalização do solo, que normalmente é feito com aquelas grades que eu mostrei, ou então aquelas redes de eletrodos, né, enterrados no solo, pode ser que eu fique com potência, o solo mesmo, o próprio solo não fique com 0 volts. Mas isso é comum só em subestação, onde a gente tem o barramento ali, a gente tem linha de transmissão muito próxima do solo, tá? É muita energia passando ali, eu posso induzir tensões. E em subestação a gente nem pode, a gente tem que tomar até um cuidado de não andar rápido, a gente tem que andar devagar, ter um passo curto na subestação por causa de um negócio que chama tensão de passo. Se eu tiver dois pontos do solo que tem um potencial diferente, o que que pode acontecer? Se eu tiver com um pé em um ponto que está em 0 volts e eu botar o outro pé num ponto que tem uma tensão diferente de zero, vai fluir uma corrente de um pé pelo outro, passando pelas pernas, tá? E a pessoa vai tomar um choque. Então, é, mesmo fazendo uma malha de aterramento para equalizar, para deixar qualquer ponto do solo com o mesmo potencial, numa subestação é muito arriscado eu correr dentro da subestação por causa disso, tá? Mas a malha de aterramento, se for bem feita, ela pode evitar esse tipo de problema também. Isso aí seria um acidente bem grave numa subestação que é evitado com o sistema de aterramento. Bom, outras aplicações do sistema de aterramento que não estão ligadas à segurança das pessoas e dos equipamentos, separei algumas aqui, tá? O uso da terra como condutor de retorno, tá? Em zona rural, se vocês forem aí para a zona rural, observem os postes. Quando vocês virem um transformador num poste de zona rural, vocês podem olhar para o transformador que vai ter um cabo só chegando no transformador, tá? É um transformador pequeno, monofásico, geralmente, mas mesmo monofásico, ele não tem fase neutro, tá? Ele só tem uma fase chegando nele. Quem faz o papel do neutro, que seria um retorno da corrente, é a terra, tá? Eu chego com uma fase no transformador e aterro um ponto dele. A corrente vai voltar pela terra. Então, é, eu tenho que ter um eletrodo de aterramento, tem que ter um sistema de aterramento também nesse transformador, porque não é simplesmente pegar o cabo do transformador lá e encostar no chão, né? Então, é, uma função do sistema de aterramento também pode ser fazer esse retorno pela terra aí nos transformadores de zona rural. E sistemas de transmissão em corrente contínua, que são sistemas bem complexos aqui, não dá para ficar explicando muito, mas na transmissão em corrente contínua é comum também ocorrer esse retorno de corrente pela terra, tá? Para economizar um condutor, assim como na zona rural, tá? Ah, Toda a razão disso aí é economizar um condutor, às vezes a distância, né, do centro até a zona rural é muito grande, então se a gente utilizar um condutor a menos, o custo fica muito menor. Na transmissão em corrente contínua é a mesma coisa, tá? Economizar um condutor aí pode salvar muito dinheiro aí durante a construção da linha. Bom, e por último aqui, a influência no desempenho de alguns sistemas. Alguns sistemas, eles precisam de aterramento em algum ponto, tá? É o caso dos sistemas eletrônicos, tá? Eu preciso de um ponto aterrado para eu ter uma referência e tudo no sistema eletrônico vai estar referenciado ao meu terra, tá? Aqui o pessoal de eletrônica gosta de chamar de ground, mas o ground é só palavra terra em inglês, tá? Então é só questão de é, querer parecer que é uma coisa, sei lá. Enfim, é, em sistemas eletrônicos a gente precisa dessa referência, a gente precisa desse 0 volts. E a gente tem tensões positivas e negativas no sistema eletrônico, que elas têm que estar referenciadas ao 0 volts. Então, tem que existir um aterramento do sistema eletrônico justamente para isso, tá? Para a gente garantir que a gente está
com todas as tensões dentro do sistema eletrônico referenciadas ao mesmo ponto. Então, não dá para fazer um sistema eletrônico sem ter um aterramento. Quer dizer, até dá, tá? Mas geralmente a gente tem que ter um aterramento. Bom, e outra coisa também que influencia no desempenho do sistema é aterramento do nêutron em sistemas trifásicos, tá? Quando eu tenho um sistema trifásico que está conectado em estrela, está conectado em Y, eu posso ter o nêutron aterrado ou não, tá? Se eu não tiver o nêutron aterrado, nada garante que a tensão aqui no nêutron vai ser 0 volts, tá? Só se as tensões trifásicas estiverem equilibradas, mas isso nem sempre é verdade, tá? Vai depender da corrente que cada fase está fornecendo para as cargas. Então, normalmente se aterra o nêutron aqui, tá? Para garantir que essa tensão aqui no nêutron, que deveria ser 0, seja 0 de fato mesmo. Por quê? Porque vai estar conectado à Terra. Então, necessariamente, e principalmente em sistemas de distribuição, é normal que o nêutron esteja aterrado por essas razões. Bom, então, essas são as razões, né, da gente fazer um sistema de aterramento. E a gente tem diferentes tipos de aterramento também. Eu falei um pouquinho dos diferentes tipos de eletrodo, né, de dispor os eletrodos, mas pensando de uma maneira geral aí no nosso sistema de aterramento, a gente tem diferentes tipos, tá? Olhando para o sistema elétrico. Eu posso ter um sistema elétrico isolado, onde eu não tenho aterramento, na verdade, né, nenhum tipo de aterramento, que na verdade eu não tenho ele. É, Bom, e se eu não aterrar o sistema em ponto nenhum, o que que vai acontecer? Esse sistema vai estar sujeito a sobretensões, tá? Em caso de curto-circuito, ou em caso de cair uma descarga atmosférica no sistema elétrico, ele vai estar sujeito a sobretensões. A corrente, a sobrecorrente que cair, por exemplo, por causa de um relâmpago, ela não vai ter para onde fluir, tá? Se eu não tiver com o sistema conectado à Terra em lugar nenhum. Se ela não tiver para onde fluir, ela vai gerar uma sobretensão muito grande e ela vai fluir para as cargas até passar essa sobretensão. Bom, mas isso aí parece ruim assim, mas por que que são utilizados sistemas isolados em alguns lugares? Para manter a continuidade do serviço, para o fornecimento de energia não parar. Em alguns locais, como hospitais ou fornos industriais que não podem ser desligados em hipótese alguma, é melhor projetar o sistema para suportar uma sobretensão momentânea, tá? E os equipamentos não vão ser danificados e eu continuar com o fornecimento de energia do que projetar um sistema de proteção com disjuntores que vão interromper fornecimento de energia em caso de alguma situação ali no sistema que vai levar a proteção a atuar, né? Se a gente pensar numa sala de cirurgia, a gente não quer que a luz apague, né? Ou algum equipamento lá pare de funcionar durante uma cirurgia. Um forno industrial, se você deixar o forno industrial esfriar, é uma semana para ligar ele, para esquentar ele de novo, e uma semana de produção parada, dinheiro indo pelo ralo. Então, esses locais críticos aí, é, não se faz o aterramento e simplesmente se projeta o sistema para aguentar essas sobretensões. Bom, o contrário aqui são os sistemas solidamente aterrados, tá? São os sistemas que eu vim falando ali, onde a gente tem um aterramento direto, né? Quando a gente tem aquelas hastes lá, pelo menos, de conectadas à Terra. Bom, nesse caso aqui, a gente não vai ter sobretensões no caso de falta ou no caso de descarga atmosférica. Mas, em contrapartida, a gente vai ter sobrecorrente, tá? Porque as correntes vão fluir para a Terra e são correntes muito altas. Bom, se nada for feito, essas correntes vão sair queimando os equipamentos todos, tá? Mas, a gente tem o sistema de proteção, a gente tem nossos disjuntores, e quanto maior é a corrente que passa durante esses momentos, mais rápida vai ser a atuação dos nossos disjuntores. Então, de certa forma, eu aterrar o sistema e provocar uma corrente muito alta vai ser bom para proteção, porque ela vai conseguir atuar mais rápido, tá? Aí você pode pensar, mas e se a proteção não atuar? Poxa, aí já não é problema do aterramento, né? É problema da proteção. Mas se tudo for projetado corretamente, tudo vai atuar certinho e nosso sistema vai ficar protegido. Então, o mais comum, principalmente no Brasil, é a gente ter esse sistema solidamente aterrado, onde a gente tem correntes altíssimas durante falta ou durante descarga atmosférica,
porém, a proteção atua muito rápido, tá? Bom, então o terceiro aqui é o sistema aterrado por impedância. Esse aqui seria um meio termo entre o isolado e o solidamente aterrado, tá? Eu não vou aterrar diretamente o meu sistema, mas vou aterrar ele através de uma impedância, tá? Uma resistência ou uma reatância que seja, tá? Bom, e por que que ele é um meio termo? Se eu tenho uma resistência entre o ponto de aterramento do meu sistema, né? O condutor de proteção que está lá no quadro de distribuição e a malha de aterramento, se eu colocar uma impedância no meio do caminho, o que vai acontecer é que eu vou ter correntes um pouco elevadas, mas não tão elevadas quanto do sistema solidamente aterrado, e eu vou ter sobretensões também, porém não tão elevadas quanto do sistema isolado. Vão ser tensões correntes médias ali. Então, eu vou evitar alguns problemas, mas eu ainda vou ter esses valores elevados. Por que que antigamente isso aqui não era usado, esse terceiro tipo? Porque o sistema de proteção ele não detectava sobrecorrentes ou sobretensões nesse sistema aterrado por impedância, tá? Mas com os novos sistemas de proteção aí baseados em tecnologia digital, eles são capazes de detectar essas sobrecorrentes aí, sobretensões que são menores, tá? Mas eles vão atuar da mesma forma aí, tão eficiente quanto os sistemas antigos. E é, a gente pode aumentar o nível de proteção do sistema fazendo isso. É um tipo diferente aí de aterramento também, que é um pouquinho nova a tecnologia, mas vai daqui a pouco tá mais difundido. Bom, a gente tem vários tipos de sistema de aterramento também, a gente pode classificar eles quanto à conexão do sistema elétrico, do sistema de distribuição com a terra, tá? E do nosso sistema, da nossa instalação com a terra. E para isso, a gente tem um código de letras que é definido pela BNT, tá? Onde a gente tem a primeira letra, que é o X aqui, que vai dizer como que o sistema de distribuição está aterrado, tá? Pode ser T ou I. Se for T, ele está diretamente aterrado, ou seja, o neutro dele está aterrado. Se for I, o neutro não está aterrado ou está aterrado por impedância. A segunda letra aqui, o Y, vai dizer como que a minha instalação está aterrada, tá? Se for T, as massas, ou seja, os meus equipamentos, eles estão aterrados diretamente. Se for N, é, as massas, né, os meus equipamentos estão aterrados, porém não diretamente. Eles estão aterrados junto com o aterramento do sistema, tá? Junto com o aterramento que vem lá do sistema de distribuição. E a gente pode ter uma terceira letra eventual aí para designar aí se o neutro e a proteção estão separados ou estão juntos. Mas bom, mostrar os exemplos aqui que vai ficar mais fácil de entender, tá? Bom, primeiro aqui eu tenho um sistema TNS, tá? A letra T significa que o sistema de distribuição está aterrado, ou seja, o neutro aqui está aterrado diretamente. A letra N significa que as massas do meu sistema, ou seja, a minha instalação, ela está aterrada através do sistema elétrico, do sistema de distribuição. Então, eu estou conectando aqui, aterrando as minhas massas através da proteção que é fornecida pelo sistema de distribuição, tá? Esse aqui, antigamente ele era o mais comum, hoje em dia não, tá? Mas eu vou mostrar qual que é o mais comum hoje. Bom, esse aqui é o TNC, tá? O TNS, a letra S, significava que o neutro e a proteção estavam separados. Aqui a letra C significa que o neutro e a proteção estão juntos. Eu tenho um condutor só que faz essas duas funções, tá? De neutro e de proteção, e ele está aterrado. E eu posso ter o TNCS, onde em um trecho do sistema eu tenho um condutor só que faz o papel de neutro e proteção, e a partir de um determinado ponto aqui eu separo proteção e neutro, tá? Então eu tenho o C e o S em diferentes partes do sistema. Bom, é, esquema de aterramento TT. Esse aqui sim é o mais comum, tá? No TT, o sistema de distribuição está aterrado diretamente, o neutro dele está aterrado, tá? E o aterramento da minha instalação, o aterramento das minhas massas, é feito independente do sistema de distribuição. Sou eu que faço lá. Isso aqui seria aquela haste que eu finco no chão lá na minha casa, tá lá na minha instalação. Então, o aterramento do meu sistema está independente do sistema de distribuição.
Esse aqui, hoje em dia, é o mais comum, é o que as concessionárias orientam fazer, tá? Bom, o IT, do ponto de vista do consumidor, é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer, o T significa que a gente vai fazer o nosso aterramento na instalação, porém o I, é, ele muda o sistema de distribuição, não está aterrado diretamente. Aqui está aterrado através de uma impedância, tá? Ou pode ser isolado também, aqui no caso é através de uma impedância, mas é, esse aqui seria um esquema também possível, tá? Normalmente o consumidor não precisa, se a gente não souber como que é o sistema da concessionária, a gente simplesmente faz o nosso aterramento e pronto. Bom, como é que a gente faz para projetar, né, o sistema de aterramento? Aqui o projeto da Energisa praticamente faz ele para a gente. Ele não precisa ficar fazendo continha aqui, igual para projetar um disjuntor, um condutor, né, um eletroduto. A gente tinha que ficar fazendo aquelas contas. Aqui não. Aqui, quando a gente projeta, a gente faz a previsão de cargas da nossa instalação e enquadra ela numa categoria, tá? Essa tabela é aquela mesma tabela que a gente ficou vendo ela lá nas aulas iniciais, tá? A gente enquadra aqui numa categoria, nossa instalação, de acordo com a demanda ou de acordo com a carga instalada, né? Que a demanda seria só quando eu ultrapasso esse limite aqui de 17,7, tá? E, bom, de acordo com a carga instalada, a gente enquadra aqui num, numa categoria, tá? E, bom, é só olhar na linha da tabela. Por exemplo, se eu enquadrei aqui no B1, tá? O bifásico aqui com a menor potência instalada. Eu venho aqui nessas duas colunas aqui referentes ao aterramento, ó. No B1, eu preciso de condutor de aterramento de 6 milímetros. Esse aqui seria o condutor que vai da haste, passa pelo quadro de medição, aterrando ele, e vai até o quadro de distribuição. Tem que ser, né, no mínimo 6 milímetros. Isso aqui seria um valor mínimo. Tá? Se você, por um acaso, calcular maior lá, pode usar maior, mas não pode usar é menor. E fala aqui que a gente tem que usar uma haste, tá? No mínimo também. Só o trifásico que muda aqui, que seriam 3 hastes, tá? E dependendo da categoria aqui, muda a bitola ou a seção, né, em milímetros quadrados do condutor de proteção. Bom, mas por que que esses valores aqui são mínimos, tá? Bom, aí a Energisa, além da tabela, ela tem algumas recomendações que eu tentei destacar as mais importantes aqui, tá? Bom, são várias recomendações lá, mas eu vou falar algumas com vocês aqui, tá? O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único e junto à caixa quando a mesma for metálica, tá? Bom, então se eu estiver recebendo um neutro da rede junto com as minhas fases, né, que é o comum, eu tenho que aterrar esse neutro na minha instalação. Isso aí ajuda a concessionária em que sentido? Se todo mundo, todas as casas tiverem um sistema de aterramento e todo mundo aterrar o neutro, isso vai ajudar a equalizar, né, o potencial ali da minha instalação, ó, da rede elétrica, tá? O neutro vai estar sempre aterrado em todas as instalações, então ele vai estar sempre com 0 volts, qualquer que seja o ponto da rede. Então, por isso essa recomendação. Bom, as partes condutoras, normalmente sem tensão, né, a carcaça dos equipamentos deve ser permanentemente ligadas à terra. Isso aí recorre no que eu fiquei falando lá no começo da aula, né? Tem que aterrar as carcaças, senão vai ter choque ali à vontade. Bom, os condutores de aterramento deverão ser alojados em eletrodutos exclusivos, desde a conexão entre as hastes e o centro de medição, tá? Ou quadro de medição. Eu não posso colocar o condutor de proteção que sai da haste e vai para o quadro de medição no eletroduto junto com fase e neutro, tá? Isso aí vale muito para quando eu tenho a entrada de serviço subterrânea, tá? Se a entrada de serviço for aérea, não vai dar problema, porque as fases e o neutro vão chegar por cima do quadro de medição e o terra vai chegar por baixo, tá? Então não vai dar problema. Mas se a entrada for subterrânea, a pessoa que está executando lá pode olhar o eletroduto lá da entrada subterrânea passando e falar, ó, vou colocar meu condutor de proteção aqui junto para aproveitar. Não pode, tá? Senão a Energisa vai embargar lá, vai mandar fazer de novo. Bom, o condutor de aterramento deverá ser de cobre classe 2, com essa isolação aqui, 450, 750 volts no mínimo, na cor verde e amarela.
tá? Isso aqui é uma recomendação, na verdade, da NBR 5410, né? Essa cor verde e amarelo do condutor de proteção. Mas a Energisa enfatiza isso aqui lá na norma dela também. O condutor de aterramento deverá ser tão curto e retilíneo quanto possível, tá? Sem emenda e não ter dispositivo que possa causar sua interrupção. Ou seja, da haste até o quadro de medição, eu tenho que ter um condutor inteiriço, tá? Eu não posso ter emenda nele, não posso colocar nada no meio. Ele tem que ser um condutor que vai direto, tá? Então, e tentar fazer o menor caminho possível, ou seja, tentar fazer o aterramento mais próximo do quadro de medição possível. Normalmente ele é feito bem abaixo do quadro de medição. Naquela primeira foto que eu mostrei para vocês, tinha aquela haste lá e um poste, né, metálico do lado, que é justamente onde fica o quadro de medição. Então vai ser um caminho bem curto aí, da haste até o quadro de medição. Bom, aqui, ó, diferente lá daquela primeira foto, essa haste de aterramento aqui ela está instalada da maneira correta, tá? Eu preciso de uma caixa, o que a gente chama de caixa de inspeção, onde a ponta da haste vai ficar dentro dessa caixa, não vai ficar à mostra, né? Para qualquer um chegar lá e pôr a mão. Ela vai ficar à mostra dentro da caixa, mas vai vir uma tampa por cima dessa caixa para ela ficar bem guardadinha ali, tá? Eu tenho a haste aqui, né, o conector, aqui tá verde, né, o cabo de proteção, e ele tá entrando aqui nesse eletroduto exclusivo para ele, para ir lá para o meu quadro de medição. Bom, e essa caixa aqui, no caso da foto, é uma caixa de PVC, vai vir uma tampa por cima dela. Mas a caixa pode ser de cimento também ou de alvenaria, tá? Inclusive a norma da Energisa recomenda que se for um local, se for instalar, né, um aterramento no local que tem trânsito de pessoas ou de veículos, essa caixa tem que ser de cimento, né, ou de alvenaria com tampa de concreto. Tá? Uma tampa que não vai ser removível, só no caso de precisar fazer uma manutenção lá e vai ter que quebrar ela, mas é para evitar de um curioso ir lá abrir a tampa e ver o que está acontecendo lá, tá? Então, essa aqui seria a maneira correta. Mas se for num lugar que não tem trânsito de pessoas ou de veículos, pode usar essa caixa de PVC aqui sem problema nenhum, que é muito utilizada. Bom, uma recomendação importante também da norma, que nem sempre as pessoas seguem, principalmente em instalações pequenas, mas não seguem, mas deveria, tá? É verificar o valor da resistência de aterramento, tá? A gente precisa de um equipamento específico para isso, que é o termômetro, tá? O termômetro tá uma foto de um aqui, mas existem de vários fabricantes, tá? Esse aqui é só um como exemplo, esse aqui é da Minipa. E, bom, para que a gente usa o termômetro? Para medir a resistência de aterramento, a resistência é, lá do quadro de medição que eu estou medindo para a terra. A resistência de aterramento ela tem que ser menor ou igual a 20 ohms, tá? Se ela ficar maior que 20 ohms, o que a Energisa recomenda? A gente utilizar uma haste a mais, ou uma ou mais hastes, até a gente ficar com essa resistência de aterramento menor que 20 ohms, tá? E essas hastes que a gente vai colocando adicionalmente, tá? Elas têm que ficar distantes 3 metros entre si. No sistema monofásico e bifásico, lá na tabela está uma haste. Se a gente colocar uma haste, a resistência de aterramento ficar maior que 20 ohms, a gente coloca uma segunda. Ficou menor, beleza. Ficou maior ainda, coloca uma terceira. Por aí vai. Mas geralmente na primeira já dá certo, tá? Bom, e por que que isso aí pode acontecer? Por que que isso aí tem que ser verificado? Porque essa resistência depende do solo, tá? E o solo não é igual em qualquer lugar, tá? Dentro de uma região pequena, provavelmente o solo vai ser o mesmo, tá? Mas a Energisa até atende uma região pequena, mas se você for pensar na CEMIG, que atende a maior parte do estado de Minas Gerais, o solo aqui da Zona da Mata, onde fica Leopoldina, não é igual ao solo do norte de Minas, não é igual ao solo do Triângulo Mineiro. E a CEMIG tem uma norma para o estado inteiro, tá? Então, por isso tem que ter essa verificação aí. As concessionárias geralmente pedem isso aí, tá? Mas o termômetro ele não é um equipamento barato, não, tá? As empresas de instalação, quem tem uma empresa que faz instalação elétrica tem que ter um termômetro, não tem jeito, tá? Mas não é um equipamento barato, não. Bom, e por último aqui, sobre o conector, sobre as hastes, né? A CEMIG manda lá na tabela. Ó, a CEMIG não, eu confundo toda hora. A CEMIG também faz a mesma coisa, né, gente? A norma é bem parecida, mas é,
tanto na Energisa quanto na CEMIG, a tabela vai determinar quantas hastes eu vou usar, tá? Mas que haste é essa? Eu posso usar a haste que eu quiser, né? Ela pode ser do comprimento, da bitola que eu quiser. Não, é uma haste com tamanho padrão, tá? O tamanho padrão da haste, primeiro o material dela tem que ser aço cobreado, tá? Ela é de aço, com cobre em volta, né? Tem uma camada de cobre em volta. E, bom, essa norma mais específica aqui da BNT é que determina isso, tá? Tem que ser uma haste de aço cobreado com essa bitola aqui de 3/4 de polegada, ou diâmetro 17,3 milímetros, e o comprimento dela é 2,4 metros. E tem que fincar no chão aí e deixar mais ou menos aí de 10 a 15 centímetros para fora do chão, tá? Bom, então não é qualquer haste, né? A gente tem que comprar uma haste no tamanho padrão. Mas vocês fiquem tranquilos se chegar na loja lá na loja de material elétrico para comprar uma haste de aterramento, você não vai ter um monte de haste diferente para escolher, não. Normalmente vai ser só essa padrão mesmo que tem para vender, tá? Então é uma coisa que não tem como errar, não. Bom, e os conectores? Também não pode ser qualquer conector. Eu não posso falar assim, vou dar enrolar o cabo aqui na haste de aterramento e conectar ele lá no quadro de distribuição, passar uma fita isolante em cima dele. Não pode ser assim, não, tá? A gente tem que ter um conector específico, que é um conector cunha. Se a gente estiver conectando duas ou mais hastes, né, igual no caso da foto aqui, tem que ser esse condutor cunha tipo H, com esse cabo de cobre aqui que interliga as hastes. E se for a conexão da haste com o quadro de medição, aquele cabo verde e amarelo, tá? É um condutor cunha também, é parecido com esse aqui, mas normalmente o conector para o cabo de proteção ele é parafusado, tá? Esse aqui é prensado da foto, mas do condutor de proteção que vai para o quadro, geralmente a gente tem um parafuso para apertar o conector. Vou voltar aqui, ó. Aqui a gente dá para ver que tem um parafuso sextavado aqui, tá? A gente aperta com a chavinha, então só isso aqui que ele é um pouquinho diferente. Mas existem vários tipos de conectores aí, a norma permite outros também, tá? Não tem muito erro não. Isso aí nas lojas de material elétrico geralmente se vende só o padrão. Bom, é isso aí. Aterramento é isso aí, tá, gente? Vocês viram que o projeto não tem mistério, tá? É só olhar lá na tabela da Energisa, só olhar as recomendações. Se tiver alguma coisa fora das recomendações, tem que fazer o que a norma está falando. Mas projeto não envolve matemática aqui no sistema de aterramento, é só olhar na tabela da Energisa. Dúvidas? Bom, pessoal, só dar um aviso para vocês aí, tá? Falei com a turma ontem também. Esse bimestre vale 20 pontos, né? Então a gente vai ter duas avaliações valendo 10 cada uma, tá? Eu vou passar a primeira avaliação, vai ser no dia 8 de novembro, tá? E a segunda no dia 6 de dezembro. Naquele mesmo esquema, vou passar a atividade, vocês vão ter uma semana para entregar, tá? Vai ser da mesma forma que vinha sendo aí nos bimestres anteriores, tá? E só para vocês guardarem a data aí, para vocês se organizarem. Às vezes é bom, né? Se organizar antes. Bom, e é isso aí. É, Tinha mais alguma coisa para falar? Não? Acho que não. Só isso mesmo. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Andrei. Então tá bom, gente. Até daqui a pouco. Até mais. Valeu, André. Tchau, Andrei, até. Até já, Andrei.